E aí, pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu percebi que algumas atividades que vocês têm feito, vocês não têm entendido muito bem essa parte de ler, né, os gráficos ou essas montagens de quadros aí que eu tenho passado para vocês. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse quadro para entender quais eram as respostas que vocês deveriam ter feito, né, nesse exercício. Primeira coisa, esse quadro, ele fala a respeito do quê? Qual que é o mais importante, né? Se fala a respeito do pacto colonial. O que é um pacto? Um pacto é quando a gente faz um acordo com alguém, né? Ou no caso aqui, foi um pacto feito entre o Brasil e Portugal. No caso aqui, eu tenho Brasil, era colônia de Portugal. E Portugal era a metrópole do Brasil. Ou seja, os portugueses chegaram no Brasil, se tornaram donos dessa terra, tá certo? Onde a gente está aqui hoje. E eles fizeram o chamado, assinaram o chamado Pacto Colonial. O que o Brasil podia fornecer para Portugal, ou seja, o que os portugueses encontravam de importante ou de que eles consideravam riqueza no Brasil, né? Num primeiro momento, foi o pau-brasil, que a gente chama de matéria-prima, né? E gêneros tropicais. O que é gênero tropical? É tudo, a gente pode dizer que se encontravam nas florestas, né? Frutas, todo tipo de consumo que poderia ser feito de forma natural, tá? E Portugal, o que Portugal fazia? Portugal fornecia para o Brasil produtos manufaturados e escravos. O que eram produtos manufaturados? Eram produtos que já eram feitos nas fábricas, nas indústrias da Europa, tá certo? Então, o que vinha para o Brasil? Produto manufaturado e escravo. E o que a colônia mandava para Portugal? Matéria-prima e gêneros tropicais. E aí vem as perguntas, né? O que o Brasil era de Portugal? O que o Brasil era de Portugal? Era colônia, tá aqui, ó, tá? O que Portugal era do Brasil? Era uma metrópole. Então, Portugal mandava no Brasil e o Brasil, que era a colônia de Portugal, obedecia às ordens que vinham da metrópole, no caso de Portugal. Então, a primeira questão, que o Brasil era de Portugal, era colônia. O que Portugal era do Brasil, era uma metrópole. O que a colônia vendia para a metrópole, tá aqui, ó, matérias-primas e gêneros alimentícios. E o que a metrópole vendia para a colônia, mandava para a colônia? Produtos manufaturados, que eram os produtos já feitos nas fábricas, né? E escravos para trabalhar como mão de obra no Brasil, certo? Eu acho que, se vocês não entenderem, vocês me mandem depois perguntas, tá certo? A segunda parte dessa atividade eram as regras básicas do Pacto Colonial, certo? Então, qual que era a regra desse Pacto Colonial? Ou seja, o que é que o Brasil podia produzir e o que é que o Brasil não podia produzir, por quê, né? A primeira pergunta aqui está no texto. A colônia só era permitido produzir o que a metrópole não tinha condições de fazer. Então, a primeira pergunta já está respondida. O que o Brasil podia fazer, então? Tudo aquilo que Portugal não podia fazer. E por que é que ele não podia fazer aquilo que Portugal fazia? Porque a colônia não podia concorrer com a metrópole. Se, por exemplo, Portugal fabricava calçados, o Brasil não poderia ter fabricação de calçados. Se em Portugal fabricava-se vinho, no Brasil não podia haver o quê? Fabricação de vinho, tá certo? Então, o Brasil só podia produzir aquilo que a metrópole, Portugal, não fazia e
pelo motivo de não haver concorrência entre a colônia e a metrópole. Vocês entenderam? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar aí pela página dos 7º anos, né? Cada um na sua sala. E aí eu volto a explicação, tá bom? Façam as lições, avisem os seus amigos que não estão fazendo lições, que tudo vale nota para passar de ano, tá certo? Peçam para os seus amigos entrarem e fazerem aí as atividades, elas são simples, basta vocês prestarem atenção. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Se eu não responder de imediato, eu respondo a hora que eu entrar no dia aí que tá marcado para eu responder as questões, tá certo? Um beijão para vocês e todo mundo firme aí, o fim do ano tá logo aí, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.